corpo feminino tombado sobre a terra fria, um cavalo agitado, inquieto, com as patas ainda sujas de sangue, e em volta, o silêncio aterrador da nobreza perplexa. Naquele instante congelado, ninguém sabia ao certo o que havia acontecido, só que o tempo parecia ter parado. E quando voltou a andar, levou com ele não apenas a vida de uma jovem de 25 anos, mas o equilíbrio de toda a Europa Ocidental. Maria da Borgonha era mais do que uma princesa. Ela era a herdeira de um dos territórios mais ricos e cobiçados do continente. Nascida entre guerras e alianças frágeis, carregava nos ombros uma herança perigosa, a fusão entre a elegância francesa, a força germânica e o orgulho flamengo, um mapa costurado com ouro e pólvora. Sua vida foi moldada para ser símbolo de união, mas seu fim, brutal e imprevisível, escancarou o caos que viria. A cena aconteceu em março de 1482, nos arredores de Bruges. Maria participava de uma caçada, esporte dos nobres, ritual de poder e afirmação social. Mas algo deu errado. Seu cavalo tropeçou em um terreno acidentado. Ela foi lançada violentamente ao chão e esmagada sob o peso do próprio animal. Fraturas múltiplas, coluna quebrada, hemorragia interna e nenhuma salvação. Mas o que poderia ser apenas mais um acidente trágico da elite medieval transformou-se rapidamente em um terremoto político, porque naquele instante, o destino dos Países Baixos, do Sacro Império e até da França foi jogado para o alto e caiu nas mãos dos Habsburgos. A pergunta que ecoa até hoje é: como a queda de uma única mulher pôde mudar o curso da história europeia? E por que tão poucos lembram de seu nome? Neste vídeo, vamos mergulhar não apenas na vida de Maria da Borgonha, mas em tudo que ela representa. O peso de ser herdeira em um mundo de homens, a dança perigosa entre casamento e poder, e o modo como um acidente banal pode se tornar o estopim de uma transformação continental. O que começa com uma queda, termina com um império. Para entender como isso tudo foi possível, precisamos voltar um pouco no tempo, até o momento em que Maria deixou de ser apenas uma jovem nobre e passou a ser o centro de um jogo brutal, onde cada movimento poderia custar um trono ou uma vida. Antes de se tornar um símbolo de tragédia e transformação, Maria foi, acima de tudo, uma figura de tensão, filha única de Carlos, o Temerário, o último grande duque da Borgonha. Ela nasceu num território rico, fragmentado e cercado por lobos. Os Países Baixos borgonheses eram o coração comercial da Europa no século XV. Cidades vibrantes como Bruges, Gand e Bruxelas formavam uma rede urbana próspera, mas politicamente volátil. E a coroa borgonhesa, por mais poderosa que fosse, era ainda uma costura frágil entre culturas, línguas e ambições regionais. Maria cresceu em meio a essas contradições, educada com esmero, fluente em várias línguas, treinada para representar a autoridade, mas também constantemente vigiada, manipulada e isolada. Desde cedo, ela sabia que não era uma pessoa, mas um projeto. Seu pai a preparava não para uma vida própria, mas para consolidar uma dinastia. Quando Carlos morreu em batalha, em Nancy, no inverno de 1477, o mundo de Maria colapsou. Sem herdeiros homens, a jovem de apenas 19 anos se viu sozinha diante de uma das maiores heranças da Europa. Seu título era majestoso, mas sua posição era desesperadora. A França, liderada por Luís XI, moveu-se imediatamente para tomar territórios. Os nobres flamengos exigiam concessões e as potências vizinhas sondavam alianças como urubus sobre carniça. Foi nesse cenário que surgiu uma das decisões mais importantes e mais arriscadas de sua curta vida, o casamento com Maximiliano de Habsburgo, arquiduque da Áustria, um homem que ela não conhecia, mas que prometia proteção. Não foi um gesto romântico, foi um pacto de sobrevivência. Maria precisava de um braço armado para conter os franceses, e Maximiliano precisava de uma porta de entrada para o Ocidente. A união dos dois não foi apenas o início de uma família, foi o embrião de um império. Mas essa escolha trouxe novos problemas. Nobres locais desconfiavam do domínio germânico. A corte flamenga exigia mais autonomia. E Maximiliano, embora corajoso, era estrangeiro, estranho
e muitas vezes inflexível. Maria, por sua vez, encontrava-se dividida entre a lealdade ao seu povo e a necessidade de agradar à nova aliança que garantiria sua sobrevivência política. Ela era rainha de um território que não aceitava plenamente sua autoridade, esposa de um homem que queria consolidar poder e mãe de um herdeiro que ainda mal havia aprendido a caminhar. Era como se cada passo que desse fosse medido por dezenas de olhos e cada erro uma oportunidade para que seu castelo de alianças desmoronasse. A pressão era insuportável e ela não teve tempo de respirar. Apenas 5 anos após o casamento, Maria deixaria esse mundo de forma brutal, mas antes disso, ela viveria cercada por cercos invisíveis, o cerco da corte, o cerco da política, o cerco da história. E mesmo sem perceber, estava prestes a se tornar a peça-chave de um xadrez continental. O dia estava claro. Maria da Borgonha cavalgava com elegância, como sempre fazia, em um bosque próximo a Bruges, acompanhada de membros de sua corte. A caçada, além de uma tradição nobre, era também uma performance de poder. Nela, os gestos importavam tanto quanto os resultados. A firmeza no manejo do cavalo, o controle do grupo, o domínio do ambiente. Para uma mulher no comando de um território instável, era mais do que um hábito, era uma afirmação pública de autoridade. Mas naquele dia, algo saiu do roteiro. As fontes divergem sobre os detalhes. Alguns cronistas afirmam que o cavalo de Maria tropeçou em um terreno irregular. Outros, que o animal se assustou com um som repentino vindo da mata. Há até quem sugira que a sela estivesse mal ajustada, ou que as condições do solo, úmido e escorregadio, tenham selado seu destino. O que se sabe com certeza é que ela caiu, e não apenas caiu, foi esmagada sob o peso do cavalo, que tombou sobre seu corpo. As consequências físicas foram imediatas e devastadoras. Coluna quebrada, lesões internas, hemorragia. Maria foi levada às pressas de volta à residência, onde médicos tentaram, em vão, estabilizá-la. Durante dias, ela oscilou entre a consciência e o delírio. Maximiliano permaneceu ao seu lado, impotente. A corte murmurava em tom baixo e, aos poucos, a esperança se dissolveu. O que surpreende e angustia é o caráter quase banal do acidente. Maria não caiu em batalha. Não foi vítima de veneno, conspiração ou assassinato. Sua morte não teve a grandiosidade que a história costuma reservar aos grandes nomes. Mas talvez tenha sido justamente essa banalidade que a tornou tão perturbadora. Uma mulher que carregava o destino de regiões inteiras nos ombros, aniquilada por um tropeço em meio à vegetação. Como se a história, caprichosa, quisesse lembrar que até as figuras mais importantes estão à mercê do acaso. Com o passar dos séculos, versões alternativas do episódio começaram a surgir. Alguns sugeriram que a cela teria sido sabotada, outros que Maria já vinha enfrentando problemas de saúde e que o acidente apenas acelerou um processo irreversível. Há quem veja na narrativa oficial uma tentativa de suavizar tensões políticas, de esconder que sua morte talvez tenha beneficiado interesses maiores. Mas nenhuma teoria apaga o fato central. Sua morte foi inesperada, trágica e profundamente simbólica. A imagem de uma duquesa tombada sob o próprio cavalo carrega um peso quase mítico. Em muitas culturas medievais, morrer debaixo de um cavalo era visto como mau presságio, um sinal de que os céus haviam se voltado contra alguém. Não faltaram vozes para sugerir que aquela queda foi mais do que um acidente. Foi um aviso. Ou, nas palavras de um cronista flamengo da época, o poder que ela domava a derrubou. E o mais inquietante é pensar que, naquele instante, não foi apenas uma vida que se esvaiu. Foi a última fagulha de uma dinastia que tentava, com esforço, resistir ao avanço voraz dos impérios que viriam. A queda de Maria não encerrou apenas uma trajetória pessoal. Ela deu início a uma reconfiguração geopolítica que mudaria o destino de toda a Europa. A notícia percorreu as ruas de Bruges como um sussurro que, aos poucos, virou lamento. Quando Maria da Borgonha morreu, o povo chorou, não apenas pela jovem que muitos admiravam, mas pelo que aquela morte representava. Em poucos dias, as tapeçarias mudaram de cor, os sinos dobraram e o rosto de Maximiliano endureceu. Agora viúvo, com apenas 23 anos, ele encarava uma realidade ainda mais cruel do que a dor pessoal. O vácuo de poder era iminente e o abismo político inevitável. Maria deixava 2 filhos pequenos, entre eles Filipe, ainda com 3 anos, herdeiro de um território vasto, fragmentado e em crise. Maximiliano assumiu a regência com firmeza, mas ele não era borgonhês,
nem francês. Era um Habsburgo, austríaco, estrangeiro, um homem cujos modos rígidos e ambições imperiais rapidamente despertaram desconfiança entre os nobres locais. A resistência veio rápida. As elites flamengas, antes reticentes com a autoridade de Maria, agora se mostravam hostis ao domínio Habsburgo. Rebeliões estouraram, alianças foram revistas e o território mergulhou em turbulência. A França, por sua vez, viu na morte da duquesa uma oportunidade. Luís XI voltou a pressionar por territórios, alegando antigos direitos. Era como se os urubus contidos até então pela figura carismática de Maria tivessem finalmente sentido o cheiro da decomposição do poder borgonhês. Mas Maximiliano reagiu. Com habilidade militar, estratégia diplomática e uma obstinação feroz, ele conseguiu conter os levantes internos e afastar os franceses. Nos anos seguintes, consolidou seu domínio sobre os Países Baixos, garantindo os direitos de seu filho e estendendo os tentáculos habsburgos sobre territórios que antes estavam à beira da fragmentação. Foi nesse movimento que se desenhou uma das viradas mais significativas da história europeia: o nascimento da Europa Habsburga. A união entre o legado borgonhês e a Casa Austríaca criou uma plataforma de poder que, poucas décadas depois, seria multiplicada pelo casamento de Filipe com a infanta Joana de Castela. Dessa união nasceria Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Espanha, e por alguns anos, o homem mais poderoso do Ocidente. A morte da duquesa reorganizou alianças e abriu caminho para que os Habsburgos se tornassem uma dinastia continental. É irônico pensar que Maria, uma figura discreta, lembrada com frequência apenas por sua queda, tenha sido o elo perdido entre o fim de uma era e o início de outra. Ela nunca reinou plenamente, mas seu corpo, ao cair, desenhou fronteiras. Sua ausência reorganizou o mapa político europeu, e sua memória, ainda que turva, sustenta os alicerces de um império que moldaria séculos de conflito, glória e ruína. Porque, no fundo, a história não é feita apenas por quem age, mas também, e às vezes, sobretudo, por quem é forçado a sair de cena antes da hora. Poucas mortes na história medieval produziram efeitos tão duradouros quanto a de Maria da Borgonha. O que parece, à primeira vista, um episódio trágico e isolado, uma jovem princesa esmagada por seu cavalo. Na verdade, desencadeou uma mudança estrutural que atravessaria séculos. A queda de Maria significou o fim definitivo da Borgonha como potência autônoma e, ao mesmo tempo, consolidou o projeto imperial que levaria a Europa a guerras devastadoras, rivalidades coloniais e disputas religiosas profundas. Sua morte permitiu a ascensão de uma linhagem que controlaria, ao mesmo tempo, a Áustria, a Espanha, boa parte da Itália, as Américas recém-descobertas e extensões significativas dos Países Baixos e do Sacro Império Romano Germânico. Maria da Borgonha não foi uma rainha guerreira, nem uma estrategista implacável. Não escreveu manifestos, não liderou exércitos, não sobreviveu a conspirações, sequer teve tempo de envelhecer. É difícil imaginar o que se passou na mente de Maria nos seus últimos dias. Talvez soubesse do tamanho da responsabilidade que carregava. Talvez sentisse que seu corpo era mais que carne, era símbolo, era ponte, era herança. Talvez não. Talvez fosse apenas uma jovem de 25 anos, recém-casada, tentando sobreviver à política feroz dos homens ao seu redor. Nos séculos que se seguiram, Maria foi lentamente sendo empurrada para as margens da narrativa oficial, como uma peça silenciosa de um jogo que só os homens pareciam jogar. E, no entanto, por baixo dessa névoa do esquecimento, sua presença permaneceu, discreta, mas constante, em manuscritos, retratos e silêncios que, por si só, dizem muito. Na iconografia medieval e renascentista, Maria aparece quase sempre entre tecidos pesados, cercada por brasões, coroas e símbolos de poder. Seu rosto é sereno, quase impenetrável. Durante o século XIX, o romantismo tentou resgatá-la como uma heroína trágica. Em certos círculos flamengos e borgonheses, ela foi evocada como símbolo de resistência cultural contra a dominação estrangeira. Sua imagem voltou a circular em vitrais de igrejas, publicações históricas e até em poemas, onde era chamada de a última flor da Borgonha. Mas esse ressurgimento foi breve e muitas vezes filtrado por interesses políticos.
ora nacionalistas, ora dinásticos. Na cultura popular, sua figura raramente foi retomada com profundidade. Diferente de outras mulheres medievais, como Joana d'Arc, Leonor da Aquitânia ou Catarina de Médici, Maria nunca ocupou o centro de grandes narrativas. Maria não foi celebrada como conquistadora, mas foi o elo que permitiu a conquista. Hoje, nos arquivos históricos e nos estudos mais atentos, sua figura começa a ser resgatada com mais justiça. Historiadores contemporâneos voltam a olhar para Maria não como uma nota de rodapé dinástica, mas como sujeito histórico, uma jovem inteligente, política, inserida numa rede de pressões, jogos e expectativas que ela nunca pediu para viver, mas que enfrentou com notável coragem. A memória de Maria da Borgonha nos interpela não por sua grandiosidade, mas por sua fragilidade. Ela nos lembra que por trás de mapas, alianças e tratados havia sempre corpos. Corpos que sangram, que caem, que morrem. Ao final, a história de Maria da Borgonha nos confronta com uma pergunta incômoda. Quantas outras figuras, especialmente mulheres, a história silenciou, reinterpretou ou apagou? E o que perdemos ao ignorar os destinos individuais que, mesmo interrompidos, foram capazes de dobrar impérios inteiros?